Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. O mar, o céu, as nuvens, a noite. Sabe, às vezes fico pensando, o mundo deveria ser bom, não acham? Tem tanta coisa bonita. Já esteve andando à noite no calçadão de uma praia qualquer, sentindo a brisa bater enquanto você toma um picolé de limão? A vida é muito boa, realmente. É muito boa. Deve ser por isso que os fantasmas não aceitam seguir em frente. Isso nos leva a pensar: como deve ser lá do outro lado? Venham, meus caros fantasmas, habitem o nosso mundo. Sem vocês, esse programa não existiria. Se as entidades inconformadas com a morte não se manifestassem, que graça teria? Tantos campos escuros, tantas histórias e causos no nosso país. Não teríamos esses relatos sombrios. O ser humano precisa de vocês. Fantasmas, mortos, bruxas, lobisomens, vampiros. A vida apenas trabalhar, comer e dormir não basta. Precisamos ter sonhos, criatividade, fantasia e o sobrenatural. Bem, às vezes o ser humano encarnado precisa de histórias que lhe tirem o sono, que o façam rolar na cama de madrugada, acordar aos berros, tomado de suor. E em homenagem a vocês, queridos desencarnados, apresento-lhes a carta de hoje. Sejam muito bem-vindos, vivos e mortos. Vocês estão no Cartas da Meia-Noite. Meu nome é Mário Saudade, teu criado. E vamos à história de hoje. Ricardo, pega aqui o microfone que eu vou ali e já volto. É fácil, só que prezados ouvintes da Rádio Sombria, continua pra mim. Escrevo essa carta com as mãos trêmulas e o coração ainda palpitando, para compartilhar uma experiência que me assombra há anos. Sou coveiro no cemitério da pequena cidade de Vila Esperança, um lugar onde o silêncio é interrompido apenas pelo coachar dos sapos e o farfalhar das folhas das árvores centenárias. É uma cidade pequena, Vila Esperança, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloniais, guarda segredos ancestrais. As lendas locais falam de almas penadas que vagam pelos campos, de luzes misteriosas que dançam no céu noturno e de um antigo casarão onde gritos ecoam nas madrugadas. Meu trabalho, confesso, nunca me assustou. Lidar com a morte é apenas parte da vida. E aprendi a encará-la com respeito e serenidade. Sempre foi assim e sempre haveria de ser. Até aquela noite. O seu Almeida era um homem de poucas palavras, conhecido por sua saúde frágil e um estranho hábito de cair em transe, como se estivesse em outro mundo. A medicina local chamava isso de catalepsia, uma condição rara que o fazia oscilar entre a vida e a morte. Respiração imperceptível, metabolismo quase para, até um médico se confundiria. Naquela tarde chuvosa, o Sr. Almeida foi declarado morto. Lembro que era época de quaresma. Eram outros tempos.
As pessoas respeitavam muito os costumes, e quando alguém morria era um evento na cidade, ainda mais se tratando de um morador tão antigo quanto seu Almeida. O velório, sobre a luz bruxelante das velas, era um retrato da tristeza. A viúva, Dona Marta, chorava copiosamente, enquanto os amigos e vizinhos sussurravam condolências. Café e pãozinho com mortadela na cozinha, conversa sobre o tempo, futebol e assombração na varanda. Antônio Guerreiro gostava de contar a história de caçador, de quando se embrenhava nas matas procurando javali. As coisas se caminhavam como sempre se encaminha essas coisas. Preparei o túmulo com cuidado, como sempre fazia. O caixão, pesado e frio, foi descido à cova. A terra, úmida e escura, cobriu o caixão, selando o destino do Sr. Almeida. A noite caiu, densa e silenciosa. A chuva foi parando, mas o vento uivava entre as árvores, como um lamento fúnebre. A lua, escondida atrás das nuvens, lançava sombras alongadas e distorcidas pelo cemitério. Subiu um cheiro de terra molhada. Eu sempre digo, terra é a coisa mais forte e duradoura. Ela apaga o fogo, come os mortos e transforma a água em lama. Mas por volta da meia-noite, eu estava com a minha cadeirinha debaixo de uma das árvores. Na verdade é uma mangueira que fica no alto de uma das alamedas do cemitério, onde costumo olhar todo o Campo Santo. Às vezes tiro uns cochilos, mas estou sempre lá após as 10 da noite. Quase que mais um sepultado. Eu gosto daquele canto. Até reservei um dos túmulos ali perto daquela árvore para quando eu for dessa para uma melhor. Ali a brisa bate suave. Bom, para espantar o calor de Vila Esperança. O cemitério fica na parte alta da cidade. Foi quando jurei ouvir uns gemidos vindos justamente do túmulo do recém-falecido seu Almeida. Fiz um sinal pro Zé, que estava lá embaixo, perto do portão. Zé é o guardinha noturno, ele é quietão, mas nesse serviço isso é um elogio. Ele veio subindo enquanto eu ouvia os gemidos de novo. Fiquei com os pelos do braço eriçados. Fiquei todo arrepiado. Peguei minha lanterna e segui o Zé que tomara a frente. Coração acelerado. A cada passo o silêncio se tornava mais opressor e a escuridão mais densa. Chegamos ao túmulo. A terra, recém-mexida, parecia ter sido violada. Aproximei a lanterna e vi algo que me gelou o sangue. A tampa do caixão estava entreaberta. E de dentro vinham gemidos abafados. Sem pensar duas vezes, comecei a cavar, desesperado. A terra voava, as mãos tremiam e a respiração falhava. Finalmente, o caixão foi exposto. Com um grito, abri a tampa. O Sr. Almeida estava lá, pálido e suado, os olhos arregalados de terror. Ele se debatia, tentando gritar, mas apenas sons guturais saíam de sua garganta. A catalepsia o havia aprisionado em seu próprio corpo, condenado a ser enterrado vivo. Mas com a ajuda do Zé, tiramos o Sr. Almeida do caixão. Ele estava fraco, confuso, mas vivo. Eu ia avisar a viúva, mas o Zé não aceitou ficar sozinho com o desmorto. Era assim que ele chamava um homem que tinha desvirado de morto para vivo de novo. A Dona Marta, ao ex-defunto, desmaiou de emoção. A notícia se espalhou como fogo na cidade. Alguns diziam que era um milagre, outros um aviso divino. Mas eu sabia a verdade. O Sr. Almeida tinha escapado da morte por um triz. A partir daquela noite nunca mais foi o mesmo. O som dos gemidos do Sr. Almeida ecoava em meus sonhos. A imagem do seu rosto pálido me perseguia. A morte, que antes era apenas parte do meu trabalho, agora me assombrava. Mas a história não termina aí. Alguns meses depois, o Sr. Almeida faleceu de verdade. E dessa vez não havia dúvidas. Ele estava morto, frio e rígido. O enterro foi silencioso, sem gemidos, sem sobressaltos. Mas na noite seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer no cemitério. As luzes das velas se apagavam misteriosamente. Sombras se moviam entre os túmulos e um frio intenso tomava conta do ar.
O Zé, guardinha noturno, jurava ter visto a figura do Sr. Almeida vagando pelo cemitério, com o rosto pálido e olhos arregalados. O medo se espalhou pela cidade. As pessoas evitavam passar perto do cemitério à noite, e as lendas sobre o Sr. Almeida se multiplicavam. Alguns diziam que ele era um morto-vivo. Outros, um espírito atormentado que buscava vingança. Uma noite, o Zé desapareceu. Seu corpo foi encontrado ao pé do túmulo do Sr. Almeida, com o rosto petrificado de terror. Ninguém sabia o que havia acontecido, mas todos sabiam que o Sr. Almeida havia voltado. A partir daquele dia, o cemitério de Vila Esperança se tornou um lugar amaldiçoado. Os coveiros se recusavam a trabalhar à noite, e o medo tomou conta da cidade. Eu, que já havia enfrentado a morte de perto, agora me via diante de algo muito mais sombrio. O Sr. Almeida, que havia escapado da morte uma vez, agora a personificava, assombrando os vivos com sua presença espectral. E a história do Sr. Almeida não é a única que assombra a Vila Esperança. As lendas locais falam de um antigo casarão, no alto da colina, onde os gritos ecoam nas madrugadas. Dizem ali que viveu um médico louco que realizava experimentos macabros com os mortos. Outra lenda fala de um rio que corta a cidade, onde uma noiva se afogou no dia do casamento. Dizem que nas noites de lua cheia ela emerge das águas, vestida de branco, em busca de vingança. Vila Esperança, com sua aparente tranquilidade, esconde um passado sombrio, onde a vida e a morte se entrelaçam em um pesadelo eterno. E eu, como coveiro, sou testemunha desses segredos, condenado a conviver com os fantasmas que assombram a minha cidade. E para finalizar essa carta, algo que me assombra até hoje e que eu não consigo esquecer. Antes de sua morte definitiva, o Sr. Almeida me confidenciou que durante seus transes ele via coisas que não eram desse mundo, não. Ele me descreveu um lugar escuro e frio, onde almas penadas vagavam em agonia. Ele me disse que, quando voltasse, traria consigo um pouco daquele lugar. E eu me pergunto, será que o Sr. Almeida cumpriu sua promessa? Será que ele trouxe consigo os horrores do além, liberando-os sobre Vila Esperança? A verdade, meus amigos, é que eu não sei, mas uma coisa é certa: a morte em Vila Esperança não é um fim. É apenas um começo de um pesadelo sem fim. Atenciosamente, um coveiro atormentado.